Esse é o Emanuel Ribeiro. Tudo bem, Emanuel? Seja bem-vindo. Vou pedir licença ao pessoal que... Por favor, o microfone. Desculpa. Vou pedir licença, pessoal, para tirar a máscara, porque ela abafa o som. No estúdio é um ambiente bem controlado. Como é que tá? Boa noite. Bom, aliás, boa tarde agora, né? Isso. Vamos então para a nossa primeira pergunta, Emanuel. Pois não. Posso tirar aqui? Pode tirar, por favor. Pode ser essa aqui. A primeira pergunta é: temos muitas reclamações do transporte coletivo, a tarifa está alta e falta investimento na frota. O que fazer? Olha, o transporte coletivo, ele é uma concessão. E a Câmara já tentou, por algumas vezes, abrir uma CPI do transporte coletivo, né? A famosa CPI da Autotrans. Por influência política e por falta de força política da administração, do executivo, essa CPI da Autotrans terminou em pizza. Então eu acho que é o seguinte, tem que trabalhar melhor na coletividade do transporte, no sentido de trazer, talvez, empresas concorrentes. Eu tenho um plano de governo bastante liberal e eu acredito que a livre concorrência, ela permite que a gente possa, por exemplo, ter, entre aspas, pirueiros, né, para fazer uma parte do transporte, porque, infelizmente, hoje tem um monopólio no transporte público. Uma outra coisa é diversificar melhor as linhas e das minhas propostas de governo é remover a linha férrea de Itaúna e, consequentemente, eu vou ter um lugar para poder colocar, talvez, uma outra área de transporte que seria um veículo leve sobre trilhos. Ok? Ok, vamos então para a nossa segunda pergunta, por favor, pode pegar. O déficit de habitação em Itaúna é grande. Quem pode resolver esse problema e como resolver? O déficit de habitação é porque há muitos anos que já não se constrói mais blocos de casas populares, só mini apartamentos. E em Itaúna hoje nós temos uma especulação imobiliária enorme. Nós podemos ver aí dentro do centro da cidade vários empreendimentos imobiliários que são apenas estacionamentos, porque são comprados os lotes, né? Tem alto valor econômico, mas não se constrói neles. E temos áreas das cidades que estão em vão, ou seja, estão desocupadas. Por exemplo, nós temos um gap. Gap é um espaço entre Santanense e o centro da cidade, por exemplo, né? A cidade esparramou para as periferias, mas a gente pode tentar resolver isso conversando melhor com os empresários que são donos dessas áreas e diversificando melhor a ocupação da cidade. Um dos problemas que atrasa muito isso é o plano diretor, que está 12 anos atrasado. Inclusive, eu ainda não sei por que não rendeu um processo mais pesado para a atual administração, que ela tinha a obrigação de entregar um plano diretor, entregou 3 projetos, entrega o projeto, retira o projeto e o plano diretor não sai. Bom, espero ter atendido, mas mais um detalhe. Nós temos um diálogo muito forte com o governo federal, né? Nosso presidente Jair Bolsonaro, o qual eu fiz campanha para ele, então nós podemos, inclusive, trazer mais recursos para a habitação para Itaúna. Vamos então para a terceira pergunta. Vou tentar responder o máximo que eu der conta. Rapidinho. Como vai ser a política pública para as pessoas de vulnerabilidade aqui da cidade? Vulnerabilidade social, acredito, correto? Olha, Itaúna, eu costumava dizer que antes do governo petista que teve aqui em Itaúna não tinha miséria, é uma cidade rica. Hoje nós já temos pessoas morando na rua, nós temos indícios de invasão, comecinho de favelamento. Promover uma política social de reinclusão e readaptação dessas pessoas é fundamental. Hoje os conselhos estão sendo usados de forma política. Então tem um conselho próprio para isso. E ele não faz bem o papel dele, porque ele é feito para poder tentar se eleger um vereador ou tentar angariar votos para prefeito e prefeitura. Então é usado de forma política. O que tem que ser usado é de forma social. Nós temos que trazer as políticas, inclusive da área federal, da ministra Damares, para cá, para Itaúna. E eu tenho uma certa facilidade para isso também. Então eu acredito que desenvolver melhor a relação entre prefeitura e cidadão é fundamental para resolver essas questões de vulnerabilidade social. Não só de vulneráveis, também microcomunidades ou comunidades que têm minoria. Por exemplo, LGBTZ,
e tal, e etc. Não é? Vamos para a quarta pergunta. Eu falo rápido, então acho que vai dar para responder mais. Itaúna é uma cidade de boa estrutura. A maior reclamação é a falta de asfalto e calçamento na cidade e área rural. Para solucionar o problema, de onde virá os recursos e como fazer? Olha, eu não concordo que Itaúna é uma cidade de boa estrutura, já foi no passado. Hoje o setor de infraestrutura, principalmente da prefeitura, ele está na mão de pessoas que não sabem fazer um serviço técnico. Isso não é uma ofensa, tá? É uma realidade. Investiu-se muito em asfalto sobre asfalto e não investiu-se em tubulação e conserto, ou manutenção da tubulação antes de colocar o asfalto. Então nós já estamos tendo problema de baixo para cima, ou seja, as adutoras, os canos, o sistema de esgoto, os emissários, estão dando problema e está se cortando o asfalto novo, que foi gasto um dinheiro absurdo para poder fazer esse asfalto. E então eu não considero que Itaúna tem uma boa infraestrutura, não. Ela é bem localizada, mas eu acho que fundamentalmente tem que fazer um aditivo. Para você ter uma ideia como é que Itaúna não é tão bom em infraestrutura. Falta água na casa de algumas pessoas, mas não falta água em Itaúna. Vai lá e olha para você ver, o cidadão pode olhar se a barragem está cheia ou está vazia. O recurso água não falta. O que falta é a logística de distribuição, ou seja, adutora, cano por baixo da terra e reservatório bem feito. Bombeamento bem feito. Porque hoje se põe pressão numa bomba, estoura tudo por baixo da terra. Por quê? Porque não se fez uma manutenção adequada. Então, eu como engenheiro, eu posso resolver vários problemas com menos custo do que se resolve hoje. E posso oferecer uma dignidade para o cidadão, não só em questão de asfalto, porque asfalto não é tudo, mas pavimentação, canalização de água pluvial, inclusive um projeto que nós temos para poder fazer uma paralelização da Avenida Sanitária da Prainha, para poder não alagar na época de chuva. Então nós estaríamos fazendo ali uma captação em separado na 15 de novembro, para evitar que a água descesse lá de cima e caísse na prainha. Tem várias coisas que dá para fazer na gestão de infraestrutura. Nosso plano de governo está bem colocado para isso, com menos recursos do que se faz hoje. Porque hoje se desperdiça dinheiro. Infelizmente, a realidade é essa. Para mim, Itaúna não tem uma boa infraestrutura, não. Pra você ter uma ideia, nós não temos um trevo do Morro do Engenho, e foi uma promessa de alguém aí desde 2006. Então, cadê a boa estrutura? Nós estamos sem poste de iluminação nas rodovias, na MG 050, na 431, no trevo da universidade, desde 2010. Então, cadê a boa estrutura? Cadê a boa infraestrutura? Não tem. O canteiro de obra virou um alargado político de Conchavo. Isso aí eu posso falar com veemência. E o site é a mesma coisa. Se falta água na sua casa, pode ter certeza, não é falta de água, é falta de logística. Vamos para a próxima pergunta, a quinta. A saúde sempre foi um caos para a sociedade itaunense. E como melhorar? Olha, não é tão simples. Saúde é a maior demanda de qualquer município hoje, menos de Itaúna. Porque Itaúna, a demanda maior é cumprir a obrigação política na prefeitura, ou seja, abarcar a pessoa que fez campanha para você e depois colocar ela num cargo para ela ficar recebendo salário. É por isso que nós temos tanto problema com rachadinha, com fura-fila do SUS, com carona sinistra, etc. A saúde, ela demanda em qualquer município maior gasto, maior custo. Como é que sobra dinheiro para a saúde? Economizando na máquina pública, ou seja, enxugando a prefeitura. Secando as tetas da prefeitura, sobra dinheiro para investir em saúde e educação. Essa é a realidade de qualquer município no país, porque os municípios têm ficado pobres. Então, existe um plano de federalização, que inclusive tem o nome de Mais Brasil e Menos Brasília, que nós estamos trazendo para a prefeitura, que o nosso lema é adaptado em cima disso, que é mais Itaúna e menos prefeitura. A prefeitura hoje está inchada, não sobra recurso para saúde e para educação, por exemplo. Não sobra recurso para outras áreas. Infraestrutura também é uma delas. O que nós pretendemos fazer na saúde, eu gostaria de sugerir ao telespectador que desse uma olhada no nosso plano de governo, porque, inclusive, outros candidatos copiaram todo o plano de governo da nossa área de saúde. Eu não vou processar o cara por copyright, não, mas se ele conseguir implementar, vai ser um ganho muito bom para o cidadão, porque o nosso plano de saúde foi feito por engenheiros da saúde, não por médicos. O médico entende doença de corpo humano, o engenheiro da saúde entende engenharia de saúde.
Administração no hospital, administração da área de saúde, administração de um posto de saúde. O nosso plano de governo tem boas metas a se traçar para a saúde e bons tópicos, ok? Eu acho que é por isso que estão copiando. Mais uma pergunta. Ok. Como fomentar a questão cultural e turismo para atrair os visitantes e aquecer este setor? Itaúna não tem um turismo bem classificado, né? O nosso turismo é mais um turismo periférico, é um turismo apagadinho. Eu sou amigo pessoal do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Inclusive foi ele que me colocou na campanha do Bolsonaro, a convite. Trabalhei de graça, como voluntário, nunca recebi um centavo, nunca ocupei um cargo público, quero deixar isso muito bem claro. Mas sou amigo pessoal dele. Estou indo para Brasília, provavelmente no dia de finados, né? Deixar os finados políticos aqui e ir lá para Brasília para poder negociar algumas coisas com ele, porque ele me chamou para ir lá. Então, como amigo pessoal do ministro do Turismo, nós podemos trazer recursos da área federal para cá. Itaúna tem capacidade, tem potencial turístico, não só pelas cachoeiras, pela barragem, mas precisa ser mais bem administrado, precisa ser mais bem, ter mais investimento, ter investimento correto, da forma correta, para gerir o setor de turismo de uma forma rentável, uma forma que compense. É o que eu acredito. Hoje, por exemplo, eu sou muito amigo de um pessoal que tem em Boa Esperança, que lá tem uma barragem enorme. Lá tem campeonato de jet ski todo ano, tem campeonato de windsurf todo ano. Por que aqui em Itaúna não tem? Porque a barragem oscila muito. Não, na época que ela tá cheia, podia fazer. Em Igarapé tem um concurso culinário que para a cidade uns 10 dias. É um espetáculo. Por que aqui em Itaúna não tem? Né? E aqui perto mesmo tem uma cidade de café com biscoito. Por que Itaúna não pode ter um negócio desse? Isso é turismo. Eu vou lá em Igarapé todo ano, porque eu adoro comer os pratos lá. E eu deixo meu dinheiro lá. Podia ter vindo gente pra cá pra deixar o dinheiro daqui. Mas o turismo aqui, ele não é bem explorado. Né? Próxima pergunta. Ok. Segurança é um problema mundial de se resolver. Qual a sua proposta para combater a criminalidade? Olha, o Carlos, meu vice, é administrador de segurança privada. A gente tem um projeto de segurança da seguinte forma. Primeiro, a gente tem que trabalhar na educação, ou seja, a gente trabalhar junto com as escolas para evitar que o estudante e a pessoa mais nova de idade, ela se criminalize por meio das drogas. Hoje, 95%, acho que 96%, se eu não erro o dado, dos crimes de baixa intensidade estão relacionados com o tráfico de drogas. E a reincidência é enorme. Então, promover uns métodos de não reincidência, de corrigir a conduta errônea da pessoa, ela começa na escola. É dentro de casa, com a família, levando o jovem até os pais e falando, seu filho errou, tá aqui, ó, e vai varrer essa rua aqui. Porque se pagar a cesta básica, às vezes o pai tem até dinheiro e paga fácil, sabe? Aí passa a mão na cabeça do menino, não. Ele tem que varrer rua, ele tem que limpar banheiro de praça esporte, ele tem que capinar uma pracinha para ele dar valor. Ou então, se ele tiver muito perdido, a gente coloca ele em instituições de caridade, porque o que abre o coração da pessoa para falar assim, eu tô errado, é você colocar com a colherinha uma sopinha na boca de uma criancinha que tá com câncer ali, que não dá conta nem de abrir a boca. Aquilo toca o coração da pessoa e fala assim, eu tava errado mesmo, eu não podia ter feito isso. Eu acho que trabalhar com a juventude é primordial. Um outro detalhe é não deixar esse presídio que tentaram colocar ali vir para cá, né? Se ele tiver que vir, vai vir para cima do lixão, lá no aterro sanitário, e colocar os presos para trabalhar, né? Porque preso tem que trabalhar, ele tem que pagar a pena dele trabalhando. Não é só ficar lá, vou desagradar muita família de preso aí. Eu sei que nem todo mundo tem oportunidade de acertar sempre. Mas se tá reincidindo, se tá preso, alguma coisa tem. Eu acredito que nem todo mundo lá é inocente. Então, preso para nós tem que trabalhar. A gente tem uma associação com o Ministério Público e com as polícias para poder dar palestras e tentar reincidir, aliás, tentar evitar a reincidência das pessoas. Ou seja, voltar com ela para a sociedade de uma forma mais segura. Outra pergunta. Tô quase acabando. Quanto tempo temos aí? Aqui, ó. No geral, as pessoas falam que a educação pública é ruim. Isso é devido aos professores não terem mais autoridades sobre os alunos. Falta o que e como resolver? Olha, infelizmente a maioria dos professores não vai concordar comigo, mas a realidade é filosófica. Nós temos hoje um projeto esquerdista
na educação. E trouxe um método que é falho. Isso é comprovado por vários estudiosos da área, da filosofia e da pedagogia. O método paulo-freudiano, ele tem que ser abolido. O governo federal já tem propostas para isso. Eu estive com o ministro Weintraub, na época que ele era ministro, para mim um dos melhores ministros que já tivemos da educação aqui no país. E ele implementou a quebra desse paradigma educacional que envolve métodos esquerdizados. Então, abrir a consciência do aluno, eu sou da área de engenharia, na área de engenharia se abre a consciência do aluno com cálculo. Porque quem não dá conta de fazer cálculo numérico, se estrepa todo no curso, fica lá querendo formar em 12 anos. E a gente abre a cabeça, realmente. Então, abrir a cabeça do aluno para que o aluno tenha respeito para com o professor. O meu plano de governo também é todo baseado nisso. A gente teve um carinho especial com a educação, principalmente na primeira infância. Para quê? Porque o aluno ele seja um cidadão com respeito e com moralidade, com ética, honrar a bandeira, cantar o hino, honrar a Bíblia e etc. Aliás, não vou colocar honrar a Bíblia porque tem muita gente que é de outra religião, então a gente tem que respeitar. Mas ensinar o aluno, por exemplo, todas as religiões, para que ele respeite todas e conheça todas, para ele não falar assim, o cara é islâmico, então ele é terrorista, para tirar os preconceitos, para não destratar o coleguinha porque ele tem uma tendência a ser homossexual, isso é função de respeito. E os professores hoje, eles sofrem com essa falta de respeito, por quê? Perdeu-se no ensino a capacidade de realmente ensinar. Né? Hoje a escola virou um abarcado de gente que não está preocupado com o ensino por causa de salário também, etc. Né? Muito obrigado. Eu gostaria então que você fizesse as suas considerações finais nessa sua entrevista de hoje. Queria responder as outras duas, mas faltou duas só. Olha, gente, eu sou um inconformado com o sistema, com o mecanismo político e eleitoral, desde quando eu me entendo por gente. Então, assim, o pessoal fala, Emanuel é muito radical. Não, eu não sou radical. Eu defendo os meus ideais com uma certa veemência. Eu acredito que a política pode transformar a vida das pessoas para melhor. Hoje em dia, o que está se fazendo com a política, que é a velha política, é a quebra de paradigma da velha política para a nova política. Hoje em dia, o que você ainda faz em Itaúna é a velha política, ou seja, é usar a política em benefício próprio. Enriquecimento, conchavo, rachadinha, carona sinistra, fula filho do SUS, benefícios próprios, ou seja, abarcar pessoas na prefeitura que são indicadas por vereadores ou indicadas pela Câmara para poder ter algum comprometimento depois eleitoral. Notem o que está acontecendo ao redor de vocês, né, nessa campanha. Tem dois candidatos aí, um que é vereador, o outro que é prefeito, estão usando a máquina pública para fins eleitorais. Isso não é invenção minha, está sendo nítido. Está se usando a máquina pública para fins eleitorais. A máquina pública tem que ser usada para fim do cidadão. Ela tem que ser usada para servir as pessoas que pagam imposto. Então, eu acho que hoje, para moralizar a prefeitura, e uma das coisas que eu e o Carlos fizemos, que foi um termo de compromisso registrado em cartório para baixar o salário de R$ 25.123,71 do prefeito, que eu acho um absurdo, em 1/3, porque a gente quer trazer moralidade para o serviço público. É o serviço público servir para o cidadão e não para interesse próprio, correto? Ok. Manuel, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.